Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aprender é sempre o melhor investimento que você pode fazer, é investir no futuro, né? Nessa videoaula eu vou falar sobre trigonometria no triângulo retângulo, relações métricas no triângulo retângulo e teorema de Pitágoras. A primeira proposta é a seguinte: analise o desenho abaixo e determine os valores para x, y, z e h. Então aqui a gente tem um triângulo e a gente precisa recordar as relações métricas no triângulo retângulo. Quais são as relações métricas em um triângulo retângulo? Vou trazer a mais importante delas aqui, que é o teorema de Pitágoras. Uma ferramenta muito importante na matemática que diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Também diz-se hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, mas eu gosto de simplificar. Por isso que esse canal é matemática simples e prática. Você pega de forma simples o lado maior ao quadrado, e ele precisa ser igual à soma dos outros dois lados menores ao quadrado. Simples assim. A segunda relação métrica a ser aplicada nesse triângulo retângulo diz que b ao quadrado é igual a a vezes m. O que significa isso? Um lado desse, se eu chamá-lo de b e elevá-lo ao quadrado, precisa ser igual à sua projeção aqui, que eu chamaria de m, vezes o todo aqui, que eu chamaria de a. A terceira relação é c ao quadrado igual a vezes n, quase igual a essa segunda mesmo, porque c seria esse outro lado ao quadrado é igual a, que é tudo, vezes a projeção desse cateto aqui. E por último, h ao quadrado igual a m vezes n, ou seja, a altura do triângulo ao quadrado precisa ser igual ao produto do valor desse lado por esse lado. A gente chama de m, n, mas pode ser z, y, a letra não importa, importa é a parte aqui do triângulo em questão. Então, para adequar a fórmula aqui, vou chamar de a esse lado maior, é o mais comum de ocorrer, o lado maior ser chamado de a, esse aqui ser chamado de b e esse aqui ser chamado de c. Mas não importa, poderia ser qualquer outra letra. Mas para efeito de fórmulas, né? E esses pedacinhos que a gente chama de projeções, geralmente vem m aqui e n aqui, mas pode ser z e y aí que não tem problema. Certo que esse pedacinho é a projeção desse cateto. É como se eu tivesse uma lanterna acesa aqui e projetasse uma sombra aqui. Tivesse uma lanterna acesa aqui e projetasse uma sombra aqui. Certinho? Então, visto que é um triângulo retângulo, eu vou primeiro usar o teorema de Pitágoras, que diz lado grande ao quadrado igual a soma dos lados pequenos. Né? Lado grande, que é o a ao quadrado, é igual a soma dos lados pequenos ao quadrado. Tá vendo? Grandão ao quadrado de um lado, pequenos ao quadrado do outro. Tem que dar equilíbrio. Equação significa equilíbrio. A ao quadrado é igual a 144. 16 ao quadrado, 16 vezes 16, 256. 256 com 144, 400. Como radiciação anula a potenciação, a raiz quadrada aqui anula o expoente 2, a é igual a 20, que é a raiz quadrada de 400. Achei que o a vale 20. Sabendo que o a vale 20, eu posso procurar esse m. Então, vou pegar essa relação que diz que b ao quadrado, que esse cateto ao quadrado é igual o todo, que é 20, vezes a sua projeção, que eu chamei de m. Então 12 ao quadrado é igual a 20 m's. 144 igual a 20 m's, troco de lugar. M é igual a 144 dividido por 20. 7 vezes 0 é 0, para 4 é 4, 7 vezes 2, 14, para 14 nada. Coloquei uma vírgula no quociente, o que me dá direito a colocar um zero no resto, transformar em decimais, né? E 2 vezes 20, 40, para 40 nada. 7,2 é o valor do m. Se m vale 7,2 e o todo aqui é 20, 20 tirando fora 7,2 sobra 12,8, visto que 12 com 7, 19, 0,2 com 0,8 dá 1, interaria os 20, né? E para a gente encontrar o h, a gente pode usar essa propriedade que diz que h ao quadrado é igual a m vezes n. Então vou pegar aqui o h ao quadrado, ele vai ser igual a uma projeção que é 7,2 vezes a outra projeção que é 12,8.
Fazendo a continha, 2 vezes 8, 16, elevei 1, 2 vezes 2, 4, 1, 5, 2 vezes 1, 2, 7 vezes 8, 56, elevei 5. 7 vezes 2, 14, com 5 que eu elevei 19, elevei 1. 7 vezes 1, 7, 1, 8. 6 e 5, 11, elevei 1 com 2, 3, 9, 12, elevei 1 com 8, 9. 1, 2 casas após a vírgula, 1, 2 casas após a vírgula. Então, h ao quadrado é igual a 92,16. Radiciação anula a potenciação. H é igual. Veja bem, 100 tem raiz quadrada 10. Então, isso é um pouquinho menos que 100 e tem que terminar em 6. Então, é 9,6. Por quê? Porque 6 vezes 6, 36. Termina em 6. E está pertinho do 10, que 10 vezes 10 dá 100. Né? Aqui está pertinho do 100. Então, solução. X vale 20, Y 12,8, Z 7,2 e o H 9,6. A questão número 2 propõe o seguinte: encontre o valor de A, B e N no desenho abaixo. Então, voltando lá às relações métricas no triângulo retângulo, como a gente já viu anteriormente, a gente precisa escolher a que se adequa a essa situação. Vamos só completar aqui. Então, se esse triângulo tem A como a hipotenusa, B como um dos lados e C como o outro, aqui também seria a altura, né? E aqui o M. M é uma projeção e N é a outra. Qual dessas relações eu utilizo primeiro? Vou usar a do H. Por quê? Porque se eu usar a primeira, olha, me faltaria o A, me faltaria o B, me faltaria o C. Se eu usasse a segunda, me faltaria o B e me faltaria o A. Se eu usasse a terceira, me faltaria o C, me faltaria o A e o N. Nem passou longe. Agora, essa não. Só vai me faltar aí, no caso, o N, porque eu tenho o H, que é 6, tenho o M, que é 12, então H ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado, é igual a M vezes N. Um lado, que é 12, vezes o outro, que eu não sei. Veja que só falta uma letra aí para eu achar o valor. 36 é igual a 12 N's, troco de lado, N é igual a 36 dividido por 12, que dá 3. Achei o valor de N, 3. Assim, o A vale 15. Por que o A vale 15? Porque essa parte já vale 12. Somando com os 3 que eu achei, dá 15. Agora, o B ao quadrado, agora já posso usar essa. Porque B ao quadrado é igual a sua projeção vezes o todo. E eu já tenho o todo, que é 15. Então, B ao quadrado é igual a 15, que é tudo, vezes a projeção desse lado, que é 12. 12 vezes 15... 2 vezes 15, 30. 1 vezes 15 é 15, então aí daria 180. B ao quadrado igual a 180. Como radiciação anula a potenciação, B é igual. Para saber quem sai e quem fica na casinha aí, é muito simples. Você decompõe em fatores primos, vai dividindo por 2, enquanto der, não dando mais por 3, não dando mais por 5. Só divide por números primos. 180 dividido por 2, que é o primeiro número primo e o único número primo par, dá 90. Dividido por 2, 45. Veja que 45 já não divide mais pelo primo 2. Divide pelo primo 3, que dá 15, que divide pelo primo 3, que dá 5, que divide pelo primo 5, que dá 1. Por que eu faço isso? Quem tem par, sai para dançar. Quem não tem, tem que esperar. Veja bem. Quem tem par, sai para dançar. Quem não tem, fica a esperar. 2 vezes 3, 6, saiu aí da casinha. O 5 não tem par, coitado, fica lá esperando. Época de quadrilha, né? De repente aparece um par para ele. Até agora não apareceu. Então, B é igual a 6 raiz de 5. Nem pediu no problema, mas vou encontrar o valor de C só para a gente treinar. Encontrar esse valor de C é usar essa relação. C ao quadrado é igual a, que é o todo, olha, que vale 15, vezes a projeção dele, que é o N, que vale 3. C ao quadrado igual a 15 vezes 3, que é 45. Radiciação anula a potenciação. A gente decompõe o 45 por 3 dá 15, pelo primo 3 dá 5, pelo primo 5 dá 1. Quem tem par sai para dançar. Saiu o 3. Quem não tem fica a esperar. 5 está na casinha. Então, achei aí o A, o B, o C e o N, né? Solução: A vale 15, B 6 raiz de 5, C 3 raiz de 5 e N vale 3.
Agora vamos ao aviãozinho. Um avião levantou voo formando um ângulo de 20 graus com o solo e atingiu uma altura de 1.368 metros. Determine a distância percorrida pelo avião. Andar de avião é tudo de bom, não é, Zebedeu? Haha, meu amigo, meu ajudante. Zebedeu foi comigo lá pro Rio de Janeiro no encontro de professores, né, Zebedeu? Então, vamos lá, meu aviãozinho, levanta voo aí. Então, eu preciso tão somente saber o que usar. Se é seno, se é cosseno, se é tangente, a altura que eu já sei que é 1.368, e preciso achar a distância. Agora, vou usar seno, cosseno ou tangente? Um deles porque se apareceu aí é porque eu tenho que usar. Essa relação é a seguinte, o seno é sempre a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno, a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. O que é cateto adjacente? O que está colado no ângulo aqui. Cateto oposto, que está longe do ângulo amarelinho aí. E a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, esse 1.368 é cateto oposto, está do lado contrário do ângulo. E esse D é hipotenusa. Hipotenusa é o lado maior do triângulo. Se eu tenho cateto oposto e preciso de hipotenusa, a gente usa seno. E o seno foi dito que é 0,342. Isso é cateto oposto, que é 1.368, sobre hipotenusa, que é D. Multiplicando em cruz, aí eu posso trocar o D com 0,342 de lugar. E assim, D vai ser igual, dividindo aqui 1.368 por 0,342, primeiro eu igualo as casas após a vírgula. Aqui não tem vírgula, a vírgula estaria aqui, ó, 3 zerinhos depois da vírgula, porque aqui tem 3 casas. 4 vezes 2, 8, para 8, nada. 4 vezes 4, 16, para 16, nada, levei 1. 4 vezes 3, 12, 1, 13, para 13, nada. Aqui agora acabou a divisão, é só descer esses 3 zeros aqui no quociente. 4.000, né? Então, solução, a distância percorrida pelo avião foi de 4.000 metros. A última questão dessa videoaula diz o seguinte: uma escada apoiada em uma parede, num ponto distante a 4 metros do solo, forma com essa parede um ângulo de 60 graus. Qual é o comprimento da escada em metros? Então, vamos imaginar um triângulo retângulo, porque o cara que vai fazer a parede faz ela prumadinho, o pedreiro, e põe um nível no chão. Então aqui esse ângulo é de 90 graus. E esse aqui é de 60 graus, que foi dito aqui, ó. E a distância do pé da escada até a parede é 4 metros. Então, basta lembrar que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Se você tiver dificuldades em guardar isso aqui, eu tenho uma música bacaninha que dá para você memorizar. Você vai escutando aí com seu fone de ouvido, daí pouco tempo você já memorizou isso aqui tudo. Aqui, esse 4 metros funciona como cateto adjacente, cateto que está perto, que está colado no ângulo, e a escada como hipotenusa. Então, se eu tenho cateto adjacente e procuro hipotenusa, eu uso cosseno. E quanto que é o cosseno de 60 graus? Eu tenho até uma musiquinha que é legal para você memorizar esses senos, cossenos e tangentes aqui, porque são vários, né? Vou deixar rolando no final da videoaula, beleza? O cosseno de 60 graus, ó, cosseno de 60 graus é 1/2. Então, 1/2 é igual cateto adjacente sobre hipotenusa, 4 sobre x. Multiplicando em cruz aqui, 1 vezes x é x, 2 vezes 4, 8. Solução: o comprimento da escada é 8 metros. E assim eu termino essa videoaula, mandando um abraço aí para o Guilherme e para você que está do outro lado da telinha assistindo e investindo no seu futuro, beleza? Tudo de bom. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Venham todos aprender de um ângulo diferente, o seno e o cosseno e também a tangente e os ângulos notáveis. Vamos memorizar de uma forma prática, você vai precisar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre
3 e raiz de 3.